Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre política. Dessa vez sobre um certo conflito que existe envolvendo a Carta Magna do Brasil. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. A Constituição de 1988 trouxe consigo uma série de garantias de direitos para a população brasileira e, juntamente a isso, uma série de deveres para o Estado. São direitos de saúde, direito à educação, direito à segurança, direito à previdência e diversos outros que estão ali concretizados na Carta Magna. O Ulisses Guimarães chegou a denominar a Constituição de 1988 como a Constituição Cidadã, pela extensão de direitos que ela trazia, que ela garantia, e também porque foi uma Constituição que provavelmente foi a que mais envolveu os setores da sociedade. Foi a Constituição que mais foi discutida com a sociedade, que mais trouxe interesses diferentes para as discussões e para a consolidação de leis e de direitos. Porém, existe uma crítica que é feita à Constituição de que ela traria um plano de governo embutido nela através dessas muitas garantias de direitos que existem. Para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar, primeiramente, que a Constituição ela é o pilar principal do sistema de legal de um país. Ela é a base sobre a qual todo ordenamento jurídico de uma nação vai ser constituído. E a forma como essa Constituição vai ser costuma gerar bastante debates. E nesse caso é sobre o quão extenso tem que ser as garantias que essa Constituição deve trazer. Por um lado, você vai ter alguns pensadores que vão considerar que a Constituição deve apenas trazer diretrizes básicas para guiar o ordenamento jurídico e que todo o restante deve ser construído através de outros modelos legais. É o caso da Constituição dos Estados Unidos, que são apenas algumas diretrizes básicas que vão definir como as leis vão ser feitas e como o poder público vai funcionar. Já na outra ponta, a gente vai ter alguns defensores de que a Constituição deve ser mais abrangente, deve trazer mais garantias dentro de si. A Constituição brasileira ela é bastante extensa porque existe uma característica social de que são as enormes desigualdades sociais presentes no Brasil, junto a uma forte insegurança jurídica, uma forte insegurança com relação a garantias de direitos e até uma certa baixa participação do cidadão junto ao poder público. Então, a Constituição ela vai garantir direitos como segurança ou saúde e educação justamente para garantir que o máximo da população possa receber educação, possa receber tratamento de saúde, que também vai obrigar a gestão pública a oferecer esses serviços. Ou seja, se a gente pensar uma comunidade onde há uma pobreza multidimensional maior, onde as pessoas tenham baixa renda, junto a isso não tenham saneamento, não tenham acesso à educação, à saúde, e no geral, boa parte dessa população costuma ser muito fragilizada pelo poder público, costuma se deixar de lado e até mesmo controlada. Essas garantias que a nossa Constituição traz forçam o poder público a oferecer a garantir esses direitos, a construir escolas, a construir postos de saúde e tudo mais o que advém dessas garantias legais. Para a gente pensar esse debate, vamos pensar também sobre as gerações do direito. Vamos falar especificamente das 3 gerações do direito. A primeira delas são os direitos de liberdade, das liberdades individuais, que nasceram ali em 1789 com a Revolução Francesa e correspondem a um lema da Revolução Francesa que foi da liberdade.
Nesse direito de primeira geração, a gente vai ter a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, o direito à vida, a liberdade de pensamento, o direito de associação, o direito de votar, o direito de ser votado, ou seja, todos os direitos que garantem a liberdade individual da pessoa, que garante que ela não vai ser oprimida nem por outras pessoas e nem pelo próprio Estado. Vai garantir a ela que ela pode pensar, que ela pode ter a religião dela, que ela pode ter o tipo de pensamento que ela bem entender, que ela pode manifestar seus pensamentos, etc. Os direitos de segunda geração, eles nascem mais no final do século XIX, começo do século XX, e são os chamados direitos sociais, que representam o segundo lema da Revolução Francesa, que é a igualdade. É aqui que a gente vai ter os direitos à saúde, à educação, à previdência, à moradia, à cultura, lazer, etc. Já os direitos da terceira geração são associados ao lema da fraternidade. São direitos que envolvem todo um aspecto de uma coletividade, não são garantias nem para indivíduos nem para determinados grupos sociais, e sim que pensariam questões pertinentes ao todo. Então são direitos aí que tangem ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ao urbanismo, ou seja, um direito que vai pensar acerca da coletividade, de como o ser humano vai usufruir da cidade, como vai ser usufruir do meio ambiente e etc. Esses debates sobre essa extensão da Constituição, ele é mais forte, principalmente no direito de segunda geração e também nos chamados direitos de terceira geração. Normalmente os direitos de primeira geração de liberdades não costumam ser questionados se eles devem ou não estar na Constituição, porque eles são extremamente básicos para as pessoas e você não aliena eles e nem pensa eles de uma outra forma. Para a gente pensar sobre como seria essa ideia de uma política, de um plano de governo embutido na Constituição, vamos pensar entre dois pontos extremos com relação à presença de um Estado. De um lado, a gente vai ter pessoas que pregam um Estado mínimo, que acham que o Estado ele apenas vai prejudicar questões econômicas e deveria se resumir a um mínimo, como, por exemplo, a segurança e sistemas jurídicos. Por outro lado, a gente vai ter pessoas que consideram que o Estado ele deve sim se envolver na sociedade, ele deve reduzir desigualdades, deve garantir serviços essenciais para grande parte da população. Então, se a gente pensar esses direitos de segunda e terceira geração que estão presentes na Constituição, a gente vê claramente que eles tendem para esse lado que considera que o Estado deve sim intervir dentro da sociedade e oferecer serviços que as pessoas não vão conseguir dentro da rede privada. Ou seja, dentro de uma diferença ideológica de pensamentos existentes na sociedade, a Constituição vai para um lado. E aí a gente tem essa crítica de que existe um plano de governo. Ou seja, a Constituição ela não deveria definir esse tipo de direcionamento, e sim, ela deveria ser apenas a base, e sobre essa base você teria outros tipos de leis que vão discutir esses aspectos. A gente pensar um pouco, de uma forma um pouco mais específica, a gente vai ter na nossa Constituição um piso para a União, Estados e municípios gastarem com educação e com saúde. Na educação, salvo engano, são 18% do governo federal, 25% de estados e municípios. A nossa Constituição ela obriga o Estado a ter uma previdência pública e que essa previdência deve ser o mais universalizada possível, ou seja, ela necessariamente leva o poder público nas suas três esferas a ter uma série de gastos, a garantir uma série de direitos para a população. E isso acaba gerando um conflito quando alguns entes federativos, principalmente estados e municípios, acabam tendo interesse em reduzir esses gastos, e esses gastos não podem ir abaixo do que a própria Constituição prega, ou seja, digamos que em um determinado município haja um grau alto de endividamento,
A população elege um prefeito e o prefeito tem essa premissa de reduzir os gastos públicos, ou seja, ele foi democraticamente empossado pela população com uma proposta de reduzir os gastos públicos porque o endividamento está muito alto. Vai ter um determinado grau de gasto onde ele não vai poder reduzir, ele não vai poder reduzir abaixo dos níveis obrigatórios para a saúde, para a educação e as outras que existem porque a própria Constituição não deixa, ou seja, a Constituição ela traz em si então um plano de governo que impediria outras formas de se fazer a política, de se gerir a coisa pública. Esse debate ele tem sido muito forte recentemente porque há um grau alto de endividamento de estados e municípios e isso tem levado a muitos empréstimos, a cortes um tanto quanto abruptos em diversas áreas, até mesmo atrasos como em pagamento de professores, de aposentados e de outros funcionários públicos. E essa voz que afirma que esses pisos de gastos acabariam sendo um complicador para a gestão pública e para haver um saneamento melhor dessas contas públicas. Então, pessoal, a ideia que eu quis trazer com esse vídeo era justamente levantar que existe essa discussão de que um lado considera que a Constituição brasileira deve sim garantir uma série de direitos, principalmente tendo em vista a situação social do país, onde que boa parte da população não tem direitos, e que do outro lado existe um grupo que considera que isso deve haver uma maior flexibilidade, que essa rigidez que está dentro da Constituição deveria ser menor, justamente para garantir uma maleabilidade para que estados e municípios possam tomar decisões que sejam mais coniventes com sua realidade econômica, com seu grau de endividamento e com aquilo que a sua população definir dentro de uma eleição. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.